crianças, sejam bem-vindas à aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer o LIP da página 14 até a página 16, tá bom? Nós já vamos começar. E nós vamos dar sequência à história da Branca de Neve, tá bom? Vamos fazer exercícios. E nós estamos na seção Palavras de cá para lá, nomes próprios e nomes comuns. Número 1. Leia novamente este trecho da história. Num palácio de um distante país vivia um rei e uma rainha, muito felizes com a sua filha Branca de Neve. Letra A. Circule as palavras que apresentam letra inicial maiúscula. Então, agora nós vamos fazer juntos os exercícios. Eu vou aumentar a tela e vamos lá. Quais são as palavras nesse trecho da história que tem letras maiúsculas no início da palavra? É a palavra num, pois está no começo de uma frase, vamos circular, e a palavra Branca de Neve, que é o nome da personagem. Vamos todos juntos circular estas palavras. Agora, na letra B, copie-as no quadro a seguir e explique por que elas foram escritas com a letra inicial maiúscula. Por que a palavra num foi escrita com letra inicial maiúscula? Eu vou repetir para vocês quando eu acabei de circular, né? A mesma frase. O num, ele é escrito com letra maiúscula no início da frase, pois é a primeira palavra de uma frase. E por que Branca de Neve está escrito de letra maiúscula? Porque é o nome da personagem. Então, vamos registrar a palavra num e Branca de Neve. As letras aqui saem maiores e vocês podem fazer menor, tá? Vou escrever aqui embaixo. Aqui ao lado, vocês vão escrever a justificativa, tá? O num está no início de uma frase, então vamos colocar início de frase. E Branca de Neve, nome do personagem, né? Então vocês vão escrever as justificativas, o porquê que essas palavras estão com letra maiúscula no início. Vocês vão escrever, a Pro não vai escrever, porque demora um tempinho a mais para escrever aqui com este programa, tá bom? De escrita. Vamos para número 2. Sempre que necessário, pausem o vídeo e escrevam. E depois a gente retoma no próximo exercício, tá certo? Número 2. Marque X nas situações em que utilizamos letra maiúscula. Então, agora nós vamos ver todas as situações que nós vamos usar a letra maiúscula para escrever. Nós vamos usar letra maiúscula no início de frases? Sim. Sempre uma frase deve iniciar com letra maiúscula. Para nome de pessoas? Sim, são nomes próprios, nomes de pessoas únicas, né? Eu já expliquei para vocês que mesmo que uma pessoa tenha o mesmo nome que o nosso, todos os nomes de pessoas são escritos com letra maiúscula. Nomes de personagens de histórias também nós vamos sempre escrever com letra maiúscula. Nomes de cidades, estados e países também são nomes próprios, vamos escrever com letra maiúscula. E quando a palavra estiver no meio de uma frase, nós vamos escrever com letra maiúscula? Não há necessidade, né? De qualquer palavra que esteja no meio de uma frase e que não seja algumas destas características que estão acima, não há necessidade de escrever com letra maiúscula, tá certo? Então, marquem o X
E vamos voltar aqui. E aqui tem uma explicação. Quando a palavra dá nome a um único ser ou a um lugar específico, dizemos que se trata de um nome próprio. Exemplo: Carlos, nome de pessoa. Totó, nome de cachorro. Recife, nome de cidade. Quando a palavra nomeia algo genérico, trata-se de um nome comum. Exemplos: menino, pessoa, casa. Então aqui nós conseguimos ver, né, através da página do livro, uma explicação de quando usar nomes próprios e quais são os comuns também, tá bom, crianças? Então, vamos continuar a aula. Agora, na página número 15, nós vamos agora falar de outro assunto, que são os marcadores temporais. Eu disse para vocês na aula passada que nos contos que nós conhecemos, eles não dizem exatamente quando aconteceu a história. Eles usam era uma vez, certo dia, há muito tempo atrás. Então agora nós vamos ver sobre esses marcadores temporais. Quais são as palavras que eles usam para marcar o tempo, já que não é um dia exato do calendário ou um acontecimento de um evento exato, tá bom? Por exemplo, igual eu disse para vocês, eles não dizem se foi no Natal, se foi na Páscoa, né? Se foi no Dia das Mães. Então, nós vamos ver agora algumas situações. Releia um trecho da história Branca de Neve e os Sete Anões. Vamos lá. Neste quadrinho de cor, no livro, a cor dele é cinza, né? Um cinza parecido com bege também. Aqui no computador ele fica parecendo lilás. Então vamos lá. Peraí, crianças, é isso mesmo. A Pro estava preocupada com a cor do quadrinho, da página 15. É isso mesmo. É um bege cinza, né? Não lilás como aqui no computador. Passaram-se os anos e a menina foi crescendo, tornando-se uma jovem muito bela. Um dia, a madrasta perguntou ao espelho, como costumava fazer todas as manhãs, se havia alguma mulher mais bela do que ela. E ele respondeu: Majestade, vós sois muito bela, mas Branca de Neve ainda é mais. Letra A. O que aconteceu depois que os anos se passaram? Primeiro quadrinho. Branca de Neve cresceu e tornou-se uma jovem muito bela. Ou, segundo quadrinho, a madrasta tornou-se ainda mais bela que a Branca de Neve. Então, aqui mostrou um primeiro marcador temporal, que é a palavra passaram-se os anos. Mostra que desde a infância da Branca de Neve, muitos anos se passaram e ela virou uma jovem muito bela. Ela cresceu e já era jovem. E neste caso, o que aconteceu depois que os anos passaram? A Branca de Neve cresceu, não é mesmo? E tornou-se uma jovem muito bela. Então, vamos marcar um X. Eu vou aumentar a página para responder junto com vocês. Vamos marcar um X, não é esta página. Deixa eu só trocar um minutinho. Número 3. Acho que eu não consegui tirar um print, crianças. Deixa eu voltar e eu tiro agora e nós já resolvemos. Tá? Do número 3. Prontinho. A nossa tela abriu e vocês vão ver a Pro paradinha agora aí na tela, tá bom? Então, vamos lá. Ela tornou-se uma jovem muito bela, então é a primeira alternativa correta. Os anos se passaram e este foi o acontecimento. Letra B. O dia em que o espelho respondeu que a Branca de Neve é ainda mais bela que a madrasta é
antes ou depois de os anos terem se passado. Então, no dia que a madrasta perguntou ao espelho quem era mais bela, se ela era a mulher mais bela, e o espelho disse que era Branca de Neve, isto aconteceu antes ou depois dos anos terem se passado? Aconteceu depois, não é, crianças? Porque ela tinha se tornado jovem. Quando ela ainda era uma criança, não havia este problema para a madrasta. Então, a Branca de Neve ser muito bonita, ser muito bela, só foi um problema depois que ela se tornou jovem, depois que os anos passaram. Então, a resposta é depois. E nós vamos escrever na linha. Depois. Opa, saiu um risquinho aqui. Desculpa, vai apagar. Pronto. Vou fazer o pingo do i, sempre coloquem, né? O pinguinho do i. E agora aqui embaixo também traz uma nova explicação. Vamos ver. Voltando na página com a Pro se mexendo. As expressões destacadas no trecho que você releu indicam a passagem do tempo na história, ou seja, marcam as ações dos personagens em uma sequência. Por isso são chamadas de marcadores temporais. São as atitudes dos personagens no decorrer do tempo. E aqui nós observamos que tem dois marcadores temporais. Passaram-se os anos, olha, está escrito com uma letra mais preta. E um dia a madrasta perguntou ao espelho, tá? Então, estes dois marcam o tempo que aconteceu, que os personagens fizeram durante a história. Página de número 16. Exercício 4. Aqui. Exercício número 4, vamos fazer juntos. As expressões passaram-se os anos e um dia indicam um período de tempo preciso ou vago. Quando fala passaram-se os anos e um dia, a gente sabe quantos anos se passaram exatamente. Nós sabemos exatamente o dia que isso aconteceu. Por exemplo, no dia 22 de agosto. Nós não sabemos. Então, não é num tempo preciso, né? Que a gente pode olhar no calendário e saber quando aconteceu, ou diz pra gente o ano que aconteceu, ou quantos anos se passaram desde que a menina cresceu. Então, a resposta aqui é que indica um período de tempo vago, que a gente não sabe exatamente quando aconteceu. Vamos marcar um X. Um tempo preciso seria falando exatamente quantos anos se passaram e em que dia aconteceu que a madrasta perguntou ao espelho, né? Não diz que era num domingo do ano de 2020, né? Que ela fez essa pergunta ao espelho. Então, é um tempo vago, a gente não sabe quando aconteceu. Número 5. Mais um trecho da história. E também nós temos palavras destacadas em letras mais escuras. Prestem atenção na leitura. Nesse momento, Branca de Neve acordou e contou o que havia acontecido. Com pena, os anões convidaram a jovem para morar com eles. Branca de Neve ficou muito contente e aceitou o convite. Enquanto isso, a rainha, muito confiante, voltou a perguntar: Espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela do que eu? Consulte o texto da página 9. A expressão nesse momento indica que. Então vamos ler e, se for necessário, nós vamos consultar. A Branca de Neve acordou no momento em que os anões chegaram e disseram que ela era linda, ou os anões chegaram e viram a Branca de Neve dormindo, né? Nesse momento indica o quê? Que a Branca de Neve acordou, ou que a Branca de Neve, ou que os anões chegaram e viram a Branca de Neve dormindo. Então, na página 9, vamos voltar.
Para consultar, vocês podem consultar comigo. Só um minuto que eu já vou voltar. Página número 9. A Pro está voltando para a página número 9. E eu vou reler essa parte da história, para a gente encontrar a resposta. Entrou e começou a arrumar a casa. Viu que havia 7 cadeirinhas, 7 caminhas, 7 pratinhos e 7 copinhos. Era tudo tão pequeno. Branca de Neve estava tão cansada que se deitou sobre as 7 caminhas e adormeceu. Depois de algum tempo, chegaram os donos da casa, 7 anõezinhos que trabalhavam numa mina. Quando a viram, todos exclamaram ao mesmo tempo, muito surpresos: Que linda! Nesse momento, Branca de Neve acordou e contou o que havia acontecido. Com pena, os anões convidaram a jovem para morar com eles. Branca de Neve ficou muito contente e aceitou o convite. Enquanto isso, a rainha, muito confiante, voltou a perguntar: Espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela do que eu? E o espelho respondeu: Vós sois muito bela, mas Branca de Neve, que vive com os anõezinhos numa casa no meio da floresta, ainda é mais. Então vamos retomar o nosso exercício. Então, quando fala nesse momento, a Branca de Neve acordou e os anõezinhos chegaram e disseram que ela era linda. Nós vimos ali, não é mesmo? Então, a primeira alternativa é a correta, tá? Nesse momento, Branca de Neve acordou e os anõezinhos chegaram e disseram que ela era linda. Tá bom, crianças? Letra B. O que acontecia enquanto os anões encontraram a Branca de Neve e a convidaram para morar com eles? O que acontecia neste exato momento? Enquanto os anões e a Branca de Neve estavam na casinha conversando o que tinha acontecido e eles convidaram ela para morar com eles. O que vocês acham que aconteceu? É só lembrar lá no texto. A rainha estava esperando uma resposta boa do espelho, porque ela já havia, pedido ao caçador que matasse Branca de Neve. E ela acreditava que o caçador havia a matado, pois o caçador levou o coração de um animal que ele matou na floresta. Então ela resolveu perguntar ao espelho, Espelho, espelho meu, existe mulher mais bela do que eu? Então, o que estava acontecendo? A madrasta, a rainha, ela estava falando com o espelho se existia uma mulher mais bela do que ela. E o que o espelho respondeu? Que sim, que havia, que era Branca de Neve, que ela estava com os anõezinhos numa casa no meio da floresta. Então, neste mesmo momento, acontecia isso. A madrasta em seu castelo conversando com o espelho e a Branca de Neve com os anões na casinha. Então, vocês devem escrever que a madrasta conversava com o espelho. Vamos colocar o A maiúsculo, tá bom? Início de frase. O M da madrasta é maiúsculo também, deixa Pro fazer ele mais bonito, porque ela é a personagem, a rainha. A rainha, a madrasta, nós vamos escrever com letra maiúscula porque é o nome do personagem. A madrasta conversava Eu vou sair um pouco da linha, tá? Se não couber no de vocês, vocês também podem escrever embaixo. Mas vocês têm 2 linhas, tá bom? Vai dar para escrever. Conversava com
o espelho. Ponto final. Então, copiem a frase, que é a resposta. E nós vamos agora para o próximo exercício de número 6. A Pro já registrou ele. Eu vou aumentar a página e nós vamos responder a atividade número 6. Os marcadores temporais deixam a sequência da história mais clara. Sublinhe, passe um risco embaixo, as expressões que indicam a passagem do tempo nas frases a seguir. Então, quando tem os marcadores temporais na história, nós conseguimos identificar a passagem do tempo, né? Os acontecimentos da história. A ordem em que eles aconteceram, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, tá bom? Então, vamos ver. Letra A. Depois de algum tempo, a princesa encontrou o anel que havia perdido. Qual é o marcador temporal desta frase? Depois de algum tempo. Então, nós vamos sublinhar, passar um lápis embaixo. Ela havia perdido, né, um anel, a princesa, e ela encontrou depois de algum tempo. Letra B. O príncipe somente naquele dia conheceu a princesa. Qual é o marcador temporal? Somente naquele dia, né? Então, naquele dia. Letra C. No dia seguinte, eles se casaram. O marcador temporal é no dia seguinte. Letra D. Antes de a encontrarem, os anões não sabiam de nada. Aqui é a palavra antes. Antes de encontrarem a personagem, eles não sabiam de nada. Então, essas palavras são marcadores temporais que falam de um tempo, né? Depois de algum tempo, naquele dia, no dia seguinte e antes. Eles mostram para nós a ordem que os acontecimentos ocorreram, tá certo? Sublinhem as palavras, façam com bastante capricho o livro de vocês, para que ele fique organizado, tá, crianças? E sempre que necessário, vocês possam consultar. Por hoje, a nossa aula acabou, tá? Terminamos o exercício de número 6, da página 16, e nós voltamos na próxima aula, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, e um grande beijo da Pro. Estou com saudades. Tchau, tchau!